Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos finalizar a atividade 5, De repente uma fábula, que é de língua portuguesa e está no caderno Trilhas de Aprendizagens. Hoje nós vamos realizar a partir da página 46. Vocês se lembram que vocês leram o poema de cordel O Corvo e a Raposa e também leram a fábula A Raposa e o Corvo. Então, nós vamos continuar realizando os exercícios relacionados a esses dois textos. Então, vamos lá. Na letra F, diz assim: qual foi a estratégia utilizada pela raposa para conseguir o que ela queria? Se você não se lembra, volte lá na página 43, leia novamente o poema aqui de cordel, O Corvo e a Raposa, e leia novamente também a fábula. É curtinha, dá para ler rapidinho. E aí você vai refrescar a sua memória e escreva aqui o que ela fez para conseguir o que ela queria. Na letra G, os dois textos, embora tenham o mesmo conteúdo na forma, eles se apresentam diferente. Um deles está escrito em prosa e o outro em versos. Mas o que é prosa? Prosa é quando o texto está organizado em parágrafos, ocupando toda a folha, e o verso já não ocupa toda a folha. Ele é escrito em pequenos versos, então ele é mais curtinho, que se junta a outros versos, compondo então uma estrofe. E agora então vocês vão relacionar qual texto está escrito em verso e qual texto está escrito em prosa. O texto número 1 é O Corvo e a Raposa, que ele está escrito em cordel, que é em estilo poema. E o texto número 2 aqui é A Raposa e o Corvo, que está escrito em fábula. Se vocês não se recordam, voltem lá e observe como é que está composto esses textos. Olha aqui o primeiro. Observando que aqui era para ter um espaço, mas no livro, na hora da impressão, não saiu esse espaço. Então, aqui tem uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Imagine, então, aqui que depois da palavra estorvo tem um espaço. E aí, esse pequeno texto aqui, esse primeiro, está escrito em quê? Em verso ou prosa? A Pro acabou já dando uma dica aí. Então, vocês vão colocar aqui entre parênteses o número. Então, o número 1 é O Corvo e a Raposa em cordel. Está escrito em prosa ou em verso? E o número 2 aqui, que é A Raposa e o Corvo, está escrito em fábula. Ela é uma prosa ou um verso? É só colocar os números correspondentes aqui dentro do parênteses, tudo bem? Vamos prosseguir. Letra H. Estrofes são os conjuntos de versos, que são as linhas de um poema. E verso é cada linha que compõe a estrofe. Quantas estrofes tem o cordel, o corvo e a raposa? E quantos versos tem em cada estrofe? Bom, a Pro acabou até já contando aqui com vocês, mas aí contem de novo. Cada estrofe é esse conjuntinho separado aqui de versos. E os versos são cada linha do poema. Então, vocês vão contar um por um para saber quantos versos tem no total. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra I. Com um lápis colorido, volte ao primeiro texto, que é O Corvo e a Raposa, e pinte as palavras que rimam. Muita atenção nessa hora. Ou seja, essas palavras que terminam com o mesmo som. E depois observe a localização dessa rima e assinale. A maioria das rimas estão em que parte do verso? No começo, no meio ou no final? Marque um X. Então, volte lá no primeiro texto, que é O Corvo e a Raposa, e comecem a observar aqui as rimas. Vamos analisar junto essa primeira estrofe? Certa vez, um velho corvo voava sem nenhum pejo para a árvore em cima que vivia, com um pedaço de queijo. Olha, peraí, aqui essa palavra pejo e queijo já rimaram. E essas rimas estão aí no começo, no meio ou no fim?
Vamos lá, vamos continuar. Olha, por que degustá-lo aos poucos era seu maior desejo? Esta palavra aqui, poucos, e corvo, será que rima? E aí, analisem aí junto comigo. E esta palavra aqui, queijo e desejo, será que também rimam? Então, as rimas vocês vão pintar e depois vocês vão marcar lá se elas estão no começo, no final ou no meio. E isso vocês irão fazer em todas as estrofes. Maravilha, vamos prosseguir então. Na próxima letra, J. Registre as palavras do primeiro verso que rimam entre si. Depois, crie mais 2 rimas para essas palavras. Então, vamos lá ao primeiro verso deste poema. Mas prestem atenção aqui. Quando o livro escreve aqui verso, na realidade você deve ler estrofe. Então, vamos lá ao primeiro texto, que é este poema de cordel. Então, nesta primeira estrofe aqui que eu estou selecionando, até aqui a palavra desejo, vocês vão anotar aí todas as palavras que rimam, tá? De preferência, use essas que vocês tenham certeza, como pejo, queijo, desejo. Vão anotar lá na resposta. Após anotar na resposta aqui, vocês vão inventar, vão criar ou vão lembrar de outras palavras que também rimam com estas aí. Então, crie aí mais outras palavras, relembre outras palavras que possam rimar com essas palavras aí selecionadas do poema. E para finalizar, vamos realizar a letra K. Leia o trecho a seguir. Depois disse, amigo corvo, vai um conselho suave. Tem voz, porém não tem cérebro. Eis um problema bem grave. Na letra L, vocês vão explicar por que a raposa disse isso para o corvo, que ele não tem cérebro. Então, na opinião de vocês, por que ele usou essa expressão? Por que ele a ofendeu desta maneira? O que aconteceu aí na história, tanto no poema de cordel como na fábula, que fez o corvo se sentir superior? Qual foi o acontecimento? Releia se for necessário e escreva aqui. Bom, a atividade de língua portuguesa termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau. Até a próxima aula.